Agora eu vou falar rapidamente de uma coisa prática, né? Na verdade, foi fornecido e tem indicação de quem quiser baixar uma ferramenta. Só lembrando para vocês que o Windows Home não tem a criptografia nativa da Microsoft, né? Não tem o BitLocker. Então, a gente recomenda uma ferramenta que eu considero a mais simples possível. Esse software aqui chamado Secryptor foi disponibilizado na plataforma. É um executável, ele instala na sua máquina. A versão que está lá, eu estou usando há 10 anos. Ele é um software de 2014. Ele já estava acabado e concluído em 2014. Ele não tem o porquê sofrer atualização, porque ele é uma ferramenta que simplesmente tem uma entrada e uma saída, né? Então, eu tenho cadeado. Eu quero manter o cadeado fechado, eu arrasto o meu arquivo para cá, ponho uma senha e fecho o cadeado. Eu quero abrir, eu quero o cadeado aberto, eu trago o arquivo fechado para cá, boto a senha, ele abre o cadeado, abre o arquivo. É extremamente simples de usar, né? Ele tem algumas facilidades adicionais. A grande vantagem desse programa de computador é que, primeiro, ele trabalha com um algoritmo muito seguro ainda hoje, o AES 256. Então, ele aceita chaves de até 32 caracteres. A gente viu que com 12 caracteres eu já tenho um nível de segurança bastante significativo. Se eu colocar 32, uma palavra-chave, uma frase-chave de 32 caracteres, eu tenho uma segurança absurda, né? Isso aqui pode ser utilizado para várias maneiras. Muita gente tem dificuldade, e acho que todos nós enfrentamos esse problema, que é ter diversas senhas, senha de banco, senha de tudo quanto é coisa, cartão de crédito, senha de um monte de coisa que a gente precisa guardar e a nossa memória de vez em quando falha, portanto é bom ter guardado. Então, a minha proposta para vocês é pegarem um arquivo no Word, escreverem a sua lista de senhas, senha tal para tal coisa, senha tal para tal coisa, e neste arquivo, esse arquivo, ele seja criptografado com essa ferramenta, uma senha que vocês consigam guardar, uma senha grande, né? Nome do filho, do cachorro, nome do vizinho, três coisas, tal, nome, três nomes, põe um número no meio, etc. Quer dizer, crie um mnemônico fácil de ser guardado, uma senha acima de 12 caracteres, e esse arquivo criptografado do Word, com todas as senhas de vocês dentro, ele será extremamente seguro armazenado na máquina de vocês. Este programa, então, eu vou agora passar o passo a passo. Inclusive, tem aqui, se alguém quiser, não quiser usar o nosso, e quiser baixar, se procurar esse nome Secryptor na internet, né, para baixar aplicativo, você vai encontrar dezenas de fornecedores desse programa na internet. Não posso garantir por eles, mas eu posso garantir que o que nós fornecemos na plataforma é o que eu uso pessoalmente. Então, eu digo que super testado, sem risco de nada e etc. Eu vou falar um pouco das características dele e como ele é simples de usar. E uma sugestão de treinamento para vocês. Então, primeiro, eu crio uma pasta, isso eu fiz na minha máquina para teste, chamado teste cripto, o teste de criptografia, primeiro passo. O segundo passo, eu pego um arquivo, que eu estou até fornecendo esse arquivo para vocês aqui, né? É, Esse arquivo chama-se 14 Tendências de Segurança, tá? Então, para 2024. Eu pego esse arquivo, que está em PDF, um arquivo em PDF, e coloco copio esse arquivo para dentro dessa pasta, teste cripto. Aí executo o programa. Quando eu executo o programa, eu vou apertar no botão do Secryptor, vou apertar nesse botão azul, o primeiro botão aqui. Quando eu clicar nesse botão, ele vai me abrir essa tela aqui. Ele vai perguntar para mim se eu quero armazenar no Dropbox, ou seja, na nuvem. Se eu tiver uma conta no Dropbox, ele pode me armazenar criptografado na nuvem. Ele não aceita, infelizmente, como ele é um programa de 2014, ele não aceita outra nuvem, não aceita Google Drive, não aceita OneDrive, nada disso, né? Ele usa o Dropbox. Então, eu não uso o Dropbox, eu clico no botão de lado para ele salvar na minha pasta. Então, eu indico a mesma pasta aqui, Teste Crypto,
para que ele pegue o arquivo de lá, né? E aí ele faça a criptografia. Quando eu clico neste botão aqui, ele vai abrir uma área que é esta aqui, pedindo para que eu coloque a password, coloque a senha. Então, eu coloco, eu fiz uma, para testar, eu fiz uma senha simples, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma senha muito simples aqui, para não esquecer, e para testar a criptografia. Ele pegou este arquivo aqui, esse PDF, 14 tendências de cibersegurança 2024 em português, e criptografou. Quando eu tento abrir esse arquivo depois de criptografado, ele simplesmente está ilegível, irreconhecível, tá? Só que tem um detalhe, ele mantém o arquivo original e o arquivo criptografado. Então, o arquivo original, quando eu estou falando aquele Word com as minhas senhas, eu tenho que deletar o arquivo original e ficar só com o arquivo criptografado. Agora, tendo nessa pasta só o arquivo criptografado, eu posso fazer a função inversa de decriptar o arquivo. Então, a pasta está lá, o arquivo foi criptografado. O passo inverso é: clico no botão nessa parte de baixo, cadeado aberto, ele vai me pedir uma senha. Eu coloco a senha, clico, ele vai abrir o arquivo, vai tornar o arquivo legível novamente. E o processo é contínuo. Depois que eu usei meu arquivo de senhas, eu vou lá, criptografo ele de novo com a mesma senha que eu estava usando, que eu memorizei, que eu guardei. Aí eu guardo para aquelas senhas que eu uso eventualmente. Então, por exemplo, vou acessar lá o portal da Receita Federal, tem uma senha. Eu uso uma vez por ano, 2 vezes por ano aquilo. Então, eu vou ficar memorizando aquela senha, ou não vou fazer uma senha repetida a outra, que é muito arriscado. Então, o que que eu faço? Uso essa ferramenta. Toda vez que ele salva o arquivo criptografado, ele troca a extensão do arquivo para ponto .skt. SKT de Secryptor, tá? Então, SKT, quando eu olho um arquivo com SKT, significa que é um arquivo criptografado. E criptografado por este módulo aqui, que é muito seguro. Ele, até hoje, ninguém conseguiu quebrar essa criptografia que está aí, tá? E, obviamente, quanto maior for o tamanho da senha, ele aceita até 32 caracteres, que significa 256 bits, tá? 232 caracteres é 256 bits. Eu tenho uma senha absurdamente segura. Nem com computação quântica se quebra uma senha dessa, tá? Então, eu digo para vocês que até com 12 caracteres, computação quântica atual não consegue quebrar uma senha AES 2256, né? Se eu tiver 24 dobro, então impossível. É muito simples de usar, tá? Eu não sei se alguém já instalou, baixou isso da plataforma, instalou, e depois poderia dar o feedback para a gente, porque realmente ele é extremamente simples, seguro e fácil de usar. Eu uso isso aqui já realmente há 10 anos e estou muito satisfeito com ele.